arrumar o cabelo, né, para sair bonito. Então, agora essa parte eu vou ter que editar, né? Falei demais. Sair bonito na gravação. Então, pessoal, retomando aqui a parte do processo do trabalho, enquanto no processo comum eu tenho a súmula 7 do STJ, na trabalhista eu tenho a súmula 126 do TST, que ela impede o reexame de fatos e provas. Professor, o que isso quer dizer, que impede o reexame de fatos e provas? Isso quer dizer, pessoal, que ao TST somente vai chegar aquelas demandas que necessitam de uniformização jurisprudencial. Aquelas demandas que eu preciso, que eu quero, que elas fiquem pacificadas, que não fique nenhum tipo de divergência em todos os estados da federação e no Distrito Federal. É isso que eu pretendo com o recurso de revista. Como eu havia comentado com vocês algumas aulas atrás, acho que comentei com vocês também, o recurso de revista ele é muito extenso. Então, diante dessa extensão, eu dividi a matéria em 2 slides. Esse primeiro é o que nós vamos tratar hoje e o próximo nós vamos tratar na semana que vem. Então, primeira coisa que nós temos que saber, o recurso ordinário, ele nasceu para possibilitar a reforma ou modificação do julgado. Então, é um recurso que permite o reexame de fatos e provas. Já o recurso de revista, ele nasceu com uma finalidade específica, uma finalidade maior, que seria a uniformização da jurisprudência. É aquilo que eu falei na apresentação. João, boa noite. O ordinário aí que o senhor está falando, utiliza ele depois da sentença, né? Isso. Exatamente. Então, pessoal, o recurso de revista, ele tem uma finalidade maior, que é esse ponto da uniformização. Ou seja, através do meu recurso de revista, eu não quero que o ministro me fale se o juiz aplicou ou não de acordo com aquilo que foi produzido em audiência. O que eu quero demonstrar é que o juiz ele não julgou de acordo com a tese dominante do próprio TST. Então é isso. O que eu quero é, excelências, aqui no primeiro grau o magistrado julgou assim. No tribunal isso foi confirmado, mas nós sabemos que o entendimento do TST para essa matéria é X. Então é isso que eu busco com o recurso de revista. Certo? Se algum momento vocês forem indagados de qual seria a finalidade maior do recurso de revista, seria a uniformização. De que forma? Conferindo uma interpretação acertada da lei trabalhista. Certo? Professor, teria como o senhor depois dar um exemplo de um recurso de revista? Um exemplo do recurso de revista seria uma matéria, você fala, porque exemplo de recurso de revista, o próprio recurso é o exemplo. Deixa eu fazer um negócio aqui e ver se você vai entender. Porque as matérias que ensejam o recurso de revista são das mais variadas ordens. Porque o recurso de revista é só no direito do trabalho, não é? Isso. Aqui, pessoal, o que nós precisamos entender? Esse triângulo é a jurisdição trabalhista. Então, nós temos aqui, no primeiro grau de jurisdição, a vara do trabalho. No segundo grau de jurisdição, nós temos o TRT. E no grau de, vamos colocar, extraordinário, nós temos o TST. Então, fica claro para a gente que aqui eu ajuizo uma reclamatória trabalhista. Dessa reclamatória trabalhista vai ter uma sentença, não vai? Dessa sentença eu posso não concordar. Não concordando, o que eu faço? Eu faço um RO para o TRT
E desse RO, eu vou ter um acórdão. Continuo não concordando. Se eu não concordo com esse acórdão, o que me resta fazer? Um recurso de revista para o TST. Então, seria mais ou menos esse o esqueminha. O recurso de revista, ele é o recurso que se presta para uniformizar a jurisprudência. Seria isso. Uma matéria que ensejaria um recurso de revista é qualquer matéria que tenha relevância e que por ter essa relevância, ela enseja uma participação do TST no sentido de apaziguar determinada discussão. A sua pergunta foi essa, Lúcia? Ou você quer um exemplo do que cabe o recurso de revista? Eu não entendi. Não, do jeito que você explicou aí deu para entender, porque eu sempre confundo, é o momento de usar, é sempre depois da sentença e depois de um recurso ordinário, né? Não, vamos lá. O recurso ordinário é depois da sentença e o recurso de revista é depois do acórdão. Entendi, agora eu entendi. A previsão, pessoal, para o recurso de revista, ela está no artigo 896 a 896-C. Aqui, para esse nosso primeiro momento, eu vou ler com vocês o caput do 896 e mais para frente nós vamos ler as partes seguintes que forem sendo necessárias. Aqui, inclusive, se vocês dois estiverem com o vade-mecum, eu ia pedir para vocês destacarem nesses mesmos trechos que eu destaquei aqui. Primeiro, cabe recurso de revista para turma do Superior Tribunal do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho. Ou seja, daqui eu já tiro as seguintes conclusões. Quem julga o recurso de revista? Alguma das turmas do TST. Qual o tipo de decisão que permite a interposição do recurso de revista? Aquelas decisões que forem tomadas em grau de recurso. Qual o tipo de dissídio que permite a interposição de recurso de revista? Dissídio individual. E esse dissídio individual ele será julgado pelo próprio Tribunal Regional do Trabalho. Então, daqui eu já tenho algumas conclusões. Por exemplo, cabe recurso de revista contra decisões em dissídio coletivo? Pela leitura do 896, não. Por quê? Porque ele será cabível em dissídio individual. A resposta mais completa seria o seguinte: o dissídio coletivo, ele é uma ação originária do TRT. Então, sendo uma ação originária do TRT, ao seu final, a decisão ela será atacada pelo recurso ordinário. Por quê, professor? Porque é via recurso ordinário que eu ataco decisão proferida pelo órgão em grau originário. Isso que eu falei, ficou claro? Vou considerar que sim. Permaneça em silêncio para considerar que sim? É lógico. Quem se cala, consente. Combinado. E cadê o povo da sala, gente? Professor, o pessoal está um pouco desanimado porque tem algumas matérias que o professor está fazendo muito descaso, matéria desatualizada, e aí o pessoal está bem desanimado. Então, eles estão assistindo às aulas que foram gravadas, entendeu? Que tristeza, gente. Mas assim, não é só na sua aula, não. É geral. Até em questão
Até em questão de visualização das aulas da Régia, que ela não dá ao vivo, ela grava. Até as visualizações dela tá baixo, não é compatível. Pois é, ué. Aí, eu reclamei e apareceu uma. O pessoal tá bem desanimado. Mas não é só o seu, não, é todas as aulas. Beleza. Pessoal, então vamos seguir aqui. Quanto ao prazo. O prazo é aquele princípio da uniformização, ou seja, 8 dias para recorrer. E qual é o prazo para contrarrazoar? O mesmo. Aí nós precisamos nos lembrar que a contagem ela será interrompida sempre que opostos embargos de declaração tempestivos. Ou seja, eu tenho 8 dias para recorrer. Os embargos eu tenho que opor em 5 dias. No terceiro dia, eu oponho os embargos de declaração. Quando esses meus embargos forem julgados, eu reinicio a contagem de 8 dias. Certo? Quanto ao preparo, não é um recurso isento. Não sendo um recurso isento, o preparo é um pressuposto extrínseco geral, analisado pelo primeiro grau, analisado pelo primeiro juízo de admissibilidade, também conhecido como juízo à cor. Nós já falamos das custas e já falamos das exceções. Então, hoje, nós vamos cuidar de falar apenas do depósito recursal. Atualmente, o valor máximo para recolhimento do depósito recursal é R$ 19.657. Isso daqui é o máximo. Por que isso daqui é o máximo? Porque o depósito recursal, ele tem uma dupla natureza. Ele tem uma primeira natureza, que é para a gente poder limitar ou restringir aquelas ações que não tenham viabilidade, e uma segunda finalidade, que seria garantir a execução. Ou seja, esse valor aqui é o máximo, por quê? Imaginem a seguinte situação. Nós temos uma ação em que a condenação ficou em R$ 23.000. Eu sou o reclamado e não concordei com essa sentença. Eu quero interpor um recurso ordinário. Eu não sou uma parte isenta de cobrança. Automaticamente eu vou ter que pagar os vamos colocar R$ 9.000. Vou ter que pagar os R$ 9.000 a título de depósito recursal. Então, daquela condenação de R$ 23.000, eu já garanti os 9. A partir daí, o que vai acontecer? Eu vou ter o acórdão. Vamos supor que esse acórdão não seja favorável àquilo que eu pretendo. Então, eu não concordo e quero interpor o recurso de revista. A minha condenação é R$ 23.000. Eu já garanti 9. Se o depósito recursal ele tem uma finalidade de garantir o juízo, justifica eu pagar R$ 19.000? Não justifica. E não justifica por quê? Porque se eu juntar os 9 que eu paguei com mais os R$ 19.000, eu ultrapassaria o valor a ser garantido. Então, o que eu tenho que fazer? Se a minha condenação é de R$ 23.000 e eu já garanti 9, o que eu vou ter que pagar é a diferença. Então, se eu devia 23, se a minha condenação é de 23, eu já garanti 9, 23 menos 9 será 14. 14, né? 14. Eu tenho que comprovar o recolhimento a título de recurso de revista de R$ 14.000. Isso por quê, pessoal? Porque pelo depósito recursal, a única finalidade a finalidade que eu tenho que comprovar, além dessa natureza de taxa, é a garantia da execução. Então, sempre o meu recurso ele pode ter um duplo limite, ou o teto previsto para aquele tipo de recurso, ou a minha condenação. A partir do momento que eu garantir a minha execução, que eu garantir
que eu depositar integralmente o valor da minha condenação, eu já não tenho mais que prestar o depósito recursal. Por quê, professor? Porque já estará garantido o juízo. Quanto ao depósito recursal, alguma pergunta ou está tudo ok? Professor, eu não entendi o seguinte, você vai pagar sem entrar com recurso, né? Aí essa condenação é porque você perdeu e o juiz mandou você pagar? Exatamente. Toda sentença, o juiz, ao final, ele estipula um valor da condenação. De todo jeito? Como é que vai usar ela para... Não entendi sua pergunta. Se ele condenou, você tem que pagar de qualquer forma. Como você vai usar ele por recurso? Não, veja só. Esse R$23 mil aqui, ele é a condenação. É o valor que o magistrado estima que você vai ter que pagar ao reclamante. Esse é o primeiro ponto. Aí, o que eu preciso comprovar? Eu preciso garantir esse valor aqui. Como que eu faço essa garantia? Através do depósito recursal é uma das maneiras. O que eu quero que vocês entendam? Se de 23 eu já garanti 9, eu não vou ter que pagar esse valor. Eu vou pagar só a diferença que falta para garantir o meu juízo. Agora, um outro exemplo. Vamos supor que a minha condenação seja de R$40 mil. Eu já paguei os 9. Se eu não concordar com o acórdão e eu quiser interpor um recurso de revista, qual é o valor que eu vou ter que pagar? Qual é o valor que eu vou ter que pagar? 29? Não. Se eu devo 40, se a minha condenação é de 40 mil, eu já garanti 9 mil reais. Qual que é o valor máximo que eu tenho que pagar? 31. Não. Olha aqui. Não, aí você tem que pagar 40. Aí você já pagou 9, fica faltando 31 para você pagar. Você está vendo o slide aqui? Tô. Olha só, o valor máximo, aqui não é recurso ordinário, gente, aqui é recurso de revista. O valor máximo do recurso de revista é esse valor aqui. Então, independentemente do valor da condenação, o máximo que eu vou pagar é isso. Agora, se a minha condenação for menor, fica limitado àquilo que faltar. Entenderam ou não? Vou tentar explicar de um jeito mais simples. Se a minha condenação for maior do que os depósitos recursais ordinário e de revista somado, o valor que eu tenho que recolher é o teto de cada um. Se a minha condenação for o teto do recurso ordinário e mais uma parte do recurso de revista, eu só recolho limitado ao valor da minha condenação. Certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Pessoal, eu costumo estudar através de desenhos. E aqui eu fiz um esqueminha para a gente entender como que é o cabimento do recurso de revista. Primeiro, eu tenho que pensar, eu coloquei o marca-texto, mas na verdade é a caneta que eu quero. Eu tenho que pensar que eu tenho uma sentença. De uma sentença, o recurso trabalhista cabível é o recurso ordinário. O que esse recurso ordinário vai fazer com o meu processo? Vai subir para o TRT. No TRT, eu posso ter uma decisão em grau de recurso. Qual é o recurso atacado?
Qual o recurso que eu ataco? Um acórdão. Na trabalhista, é o recurso de revista. Até rima. Com esse recurso de revista, o que eu pretendo? Eu pretendo fazer o meu processo chegar ao TST. Então, desse desenho aqui, nós chegamos à seguinte conclusão. Primeiro, o recurso de revista, ele somente ataca acórdão em grau de recurso ordinário. Primeira característica. A segunda característica, ele somente será cabível em dissídios individuais. A terceira característica, é necessário que o processo inicie no primeiro grau de jurisdição. Professor, por que está primeiro grau de jurisdição e não instância originária? As duas coisas são diferentes. Primeiro grau de jurisdição é diferente de instância originária. É o primeiro grau de jurisdição porque naquela pirâmide que nós temos aqui, nós temos o primeiro grau, o segundo grau e a instância extraordinária. Então, somente será cabível o recurso de revista quando esse processo nascer aqui. Se o processo nascer aqui, para chegar ao TST, nossa, esse slide hoje está complicado. Para chegar ao TST, eu vou atacá-lo via recurso ordinário. Quanto a isso, ficou claro, pessoal? Essas três características, ficou claro? Continuo considerando que sim. Obrigado, Fernando. Ademais, nunca é demais a gente reforçar que a busca do TST é pela uniformização. Portanto, somente será admitido recurso. Não, mas está complicado, eu não estou encostando no mouse, está passando para frente. Somente será admitido recurso de revista de matéria relevante. Aquilo que não tenha relevância não será recepcionado o recurso de revista. Deixa eu apagar essas anotações aqui, que elas não têm nada a ver. Pronto. Quanto ao juízo de admissibilidade, regra do duplo juízo. Por essa regra do duplo juízo, eu tenho o juízo a quo e o juízo ad quem. O juízo a quo, por força do disposto na CLT, na verdade, ele será feito pelo presidente do TRT. Então, esse juízo a quo, esse juízo de admissibilidade, ele vai ficar restrito apenas aos pressupostos gerais. Eu não vou considerar nesse primeiro juízo de admissibilidade, por exemplo, a transcendência. Por quê? Porque quem faz a análise da relevância é o TST e não o TRT. Aqui no TRT, qual é a matéria da competência dele? É verificar se teve o pré-questionamento, é verificar se o recurso é tempestivo, é verificar se o recurso tem cumprido o preparo, é verificar se existe legitimação para interpor esse recurso. Essa análise da transcendência, ela fica restrito ao TST. E essa análise ela vai ser feita em qual momento? No segundo juízo, no juízo ad quem. E quem exerce esse juízo ad quem? Alguma das 8 turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Certo? Quanto ao juízo de admissibilidade, regra do duplo juízo, juízo a quo, presidente do TRT, juízo ad quem? Alguma das turmas do TST. Além dos pressupostos gerais, eu tenho ainda os pressupostos específicos. Quais são os pressupostos específicos? O pré-questionamento e a transcendência. Sem esses dois pressupostos, o meu recurso de revista não será
recebido pelo TST. Portanto, vamos enfrentar cada um dos dois. Agora vocês vão bocejar também. Quanto ao pré-questionamento, nós vamos ler agora a súmula 297 do TST. Vamos ler aqui, ó. Pré-questionamento, oportunidade, configuração. Disse pré-questionada a matéria ou questão quando, na decisão impugnada, haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Incumbe à parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor embargos declaratórios, objetivando o pronunciamento sobre o tema, sob pena de preclusão. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos embargos de declaração. Tudo isso daqui que está na súmula tem que ficar claro para vocês. Então, rememorem isso que está sendo dito aqui. Vamos voltar aqui para o nosso slide, que seria o nosso quadro em sala de aula. Pela regra do 297, e é o que nós estamos vendo aqui agora, pela regra do 297, eu sei que pré-questionar é levar ao conhecimento do TST que havia discussão sobre o tema. Mas o que é, de fato, pré-questionar? Pré-questionar é chamar o tribunal e falar assim, tribunal, você está vendo essa tese que eu estou falando aqui sobre a insalubridade? Pois é, tribunal. O seu acórdão, a sua decisão, ela está conflitante ao que fala, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho lá do Rio Grande do Sul. Então, pré-questionar é chamar o tribunal para que ele fale expressamente daquela minha tese. Então, pré-questionar nada mais é do que provocar o tribunal para que ele apresente sobre aquilo que você está pedindo. Então, pré-questionar é demonstrar para o TST, para os ministros do TST, que você vem batendo nessa tese para evitar um erro, para propiciar uma segurança jurídica. Então, pré-questionar é devolver ao tribunal ou levar ao tribunal ponto da sua tese que você necessita de uma abordagem específica. Em que momento que você pré-questiona? Você pré-questiona após o acórdão. Ou seja, via embargos de declaração, você vai ter a possibilidade de sanar esse pré-questionamento. Professor, eu não tenho nenhum outro motivo para opor os embargos de declaração. Se, por acaso, eu utilizar ele exclusivamente para pré-questionar, ele pode ser considerado protelatório? Não. Embargos de declaração com finalidade de pré-questionamento jamais será considerado como embargos protelatórios. Certo? Uma outra pergunta que vocês podem receber. Eu posso pré-questionar tese que não esteja no meu recurso ordinário? A resposta é não. Por quê? Eu somente pré-questiono tese que já esteja no meu recurso principal, da qual diverge o julgamento dado pelo tribunal. Esse ponto aqui, na verdade, esses dois aqui. Vamos falar do pré-questionamento tácito. O pré-questionamento tácito,
ele é aquele em que você opõe os embargos, mas mesmo com a oposição dos embargos, o tribunal não se manifesta. Então, o que eu quero dizer para vocês? Não é a decisão do tribunal que preenche o pré-questionamento. É o simples ato de embargar. Então, a partir do momento que eu embargo, eu já considero pré-questionado aquela matéria, independentemente da decisão do tribunal. A partir do momento do pré-questionamento, eu já considero preenchido o próprio ato, independentemente se vai ter ou não uma decisão. Agora, a OJ 119, ela tem uma linha só, não precisa da gente sair daqui para voltar lá. A OJ 119, ela fala que tem uma hipótese em que não seja necessário pré-questionar. E essa hipótese que apresenta essa inexigibilidade é no caso em que houver uma alteração no curso do seu processo. Professor, me dá um exemplo. Vamos supor que esteja atualmente o entendimento de que a terceirização é ilícita. Você recorre considerando que a terceirização é ilícita. Se do seu recurso até o acórdão houver uma alteração desse entendimento, eu não preciso pré-questionar. Por que eu não preciso pré-questionar? Porque se essa alteração aconteceu depois do meu recurso, eu não terei essa tese nas minhas razões. Aí ficaria impossível de realizar esse pré-questionamento. Por isso que, quando houver uma alteração no curso ou na análise do seu recurso, fica dispensado esse pré-questionamento. E mais uma pergunta para a gente encerrar o pré-questionamento. Eu posso, ou melhor, eu preciso pré-questionar sentença proferida pelo juiz de primeiro grau? Alguém poderia me responder? Eu preciso pré-questionar? Não. Não, por qual só motivo? No segundo. Porque o questionamento se dá a partir do segundo. Correto. Eu não preciso pré-questionar em primeiro grau, porque ele é pressuposto de admissibilidade do recurso de revista e não do recurso ordinário. Certo? Continuemos. Transcendência. Quanto à transcendência, a gente precisa entender que esse daqui é um ponto em que a reforma trabalhista ela foi vantajosa. Porque até a reforma trabalhista era extremamente subjetivo o que era transcendência. Com essa reforma trabalhista, o que aconteceu? Nós tivemos uma explicação, e vocês vão ver aqui agora. Olhem o que está escrito aqui no caput do 896A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. Isso foi incluído por uma medida provisória em 2001. No entanto, de 2001 até 2017... Desculpa, gente. De 2001... Machucou, bebê? Não, isso é choro de mãe. De 2001 até 2017, nós ficávamos nas mãos dos ministros quanto ao aspecto subjetivo daquilo que seria transcendência. Ou seja, era transcendente aquilo que o ministro reconhecesse como tal. Aí é onde eu falo que houve uma evolução com a reforma trabalhista com a inclusão desse parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro, ele fala, são indicadores de transcendência, entre outros, econômica, o elevado valor da causa, política,
o desrespeito da instância recorrida, a jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do Trabalho ou do STF. Social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado. Jurídica, a existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Cristina, nada muda com relação à pandemia. Nada, absolutamente nada. Tudo mantido da forma como está. A pandemia, ela ainda, até porque ela não acabou, ela ainda não alterou a jurisprudência, por uma série de motivos. Um desses motivos é porque ainda não deu tempo, tendo em vista que os prazos processuais, eles retornaram só no dia 4 de maio. Certo? Vamos voltar para o nosso slide. Aqui, pessoal, então, é bacana para a gente olhar que isso daqui, portanto, ele teve uma clareza muito relevante, trazida por quem? Trazida pelo legislador através da reforma trabalhista. Que nesse ponto ela foi vantajosa. Agora, pessoal, a análise da transcendência. Essa transcendência, ela será objeto de análise do TST. Ou seja, não competiria ao TRT analisar a jurisprudência, analisar a transcendência de determinada ação. Isso seria competência do TST. Porém, nós precisamos entender o seguinte, vamos voltar aqui para o nosso triângulo jurisdicional. Aqui nós temos a vara do trabalho, aqui o TRT e aqui o TST. Isso daqui, para esse nosso exemplo, a gente esquece. Agora, pensem o seguinte, eu tenho um acordo. Esse acordo eu não concordo. O que eu faço? O recurso de revista. Supondo que esse recurso de revista meu não seja admitido, o que vai caber? Vai caber um agravo de instrumento para levar o meu recurso de revista. Vai chegar aqui, o relator, monocraticamente, ele vai analisar. Se ele entender que não seja caso de recurso de revista, acabou, esgotou a jurisdição trabalhista. Não cabe recurso. Da mesma forma, vamos supor que eu interponho o meu recurso de revista e ele foi admitido. Chegou aqui no tribunal, o relator também, monocraticamente, ele vai analisar esse meu recurso de revista e ele fala que não tem transcendência. Dessa decisão, eu agravo, nos termos do artigo 896, e esse meu agravo, ele vai para o colegiado. Chegando no colegiado, se eles entenderem que, de fato, não tem transcendência, também esgotou a jurisdição trabalhista. Não vai caber recurso contra essa decisão. Vai caber fora? Pode caber o recurso extraordinário, pode caber o recurso especial, mas na jurisdição trabalhista não caberá mais nenhum tipo de recurso. Ok? Vou considerar que esteja. Obrigado, Cris. Obrigado, Fernando. Agora, nós entramos na parte de fundamentação jurídica. Além dos pressupostos específicos, eu tenho 3 alíneas do artigo 896 que permitem a interposição do recurso de revista. E aqui nós vamos voltar lá para essa
Vamos reler o caput. Cabe recurso de revista para a turma do Tribunal Superior do Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídios individuais pelos tribunais regionais do trabalho, quando, a linha A, derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação da que lhe houver dado outro tribunal regional do trabalho no seu pleno ou turma, ou a sessão de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Derem, a linha B, derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do Tribunal Regional do Trabalho, prolator da decisão recorrida. Interpretação divergente na forma da linha A. A linha C. Proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês? Somente se houver esses três pressupostos aqui, esses três motivos, é que o recurso de revista será admitido. Fora dessa circunstância aqui, ele não será admitido. Vamos voltar lá para o nosso slide. Então, vamos analisar agora a linha por a linha, começando pela linha A. A linha A, em síntese, ela traz as seguintes hipóteses. Acórdão do meu TRT contra acórdão de outro TRT, acórdão do meu TRT contra decisão da seção de dissídios individuais do TST, ainda acórdão do meu TRT com súmula do próprio TRT e acórdão do meu TRT com súmula vinculante do STF. Aí aqui, de plano, eu já posso fazer uma pergunta para vocês. Divergência de julgados do mesmo tribunal enseja recurso de revista? O que vocês me falam? Alguém? Vamos lá. Essa pergunta aqui, ó. Divergência do mesmo tribunal pode ser atacada por recurso de revista? Ixi, pode, vou chutar. Não pode. Olha aqui a primeira hipótese de cabimento. Acórdão de um TRT que seja contrário a acórdão de outro TRT. Acórdãos do mesmo TRT não permite a interposição de recurso de revista. O mesmo TRT que você fala é da mesma cidade? Não, o mesmo TRT, o TRT de Minas. Divergência entre julgamentos do TRT de Minas não enseja o recurso de revista. Aí, para dar certo, tinha que ser o de Minas versus o de São Paulo. Você teria que ter a sua decisão aqui de Minas e ter uma decisão diferente no estado de São Paulo. Entendeu? Certo. Pessoal, só um minutinho. Tem uma criança ali mexendo no computador. Salvei o trabalho da minha esposa. Outra pergunta. Outra pergunta, essa daqui de baixo. Divergência com súmula enseja o recurso de revista. E divergência com orientação jurisprudencial também enseja recurso de revista? O que vocês me falam?
Professor, minha internet caiu. Qual que é a pergunta? Divergência de orientação jurisprudencial enseja recurso de revista? A divergência com súmula enseja. E divergência com orientação jurisprudencial? Não. Enseja. Divergência com orientação jurisprudencial enseja. Isso está em uma orientação jurisprudencial. É OJ 219. Recurso de revista ou de embargos, fundamento e orientação jurisprudencial do TST, é válida para efeito de conhecimento do recurso de revista ou de embargos, a invocação de OJ do Tribunal Superior do Trabalho, desde que das razões recursais conste o seu número e o seu conteúdo. Ou seja, cabe sim recurso de revista contra acórdão que contrarie orientação jurisprudencial. Certo? A linha B. A linha B, o que que ela fala? De ordem limitadas a ordens particulares que extrapolem os limites de um Estado. Ou seja, eu tenho uma convenção coletiva, um acordo coletivo, uma sentença normativa, que ela aplica-se a 2 estados com 2 TRTs diferentes, divergência entre julgados desses mesmos documentos enseja na adoção de recurso de revista. Professor, esse daqui eu não entendi. Pensa a seguinte situação. Eu tenho uma empresa que ela negociou para esse grupão aqui. Dentro desse grupão, eu tenho o estado de São Paulo e eu tenho o estado de Minas Gerais. E eu tenho, deixa eu mudar a cor. E eu tenho aqui uma mesma regra, tanto para São Paulo quanto para Minas. Então, se o tribunal daqui julgar diferente do tribunal daqui, essa decisão diferente enseja no recurso de revista. Certo? E, por fim, para a gente encerrar, nós temos a linha C. A linha C é a mais simples. Caberá recurso de revista quando a decisão do seu tribunal for contrária à lei federal e quando a decisão do seu tribunal for contrária à Constituição Federal. Pessoal, para fins de melhor explanação e de maior compreensão, eu gostaria, aproveitando que tem só 3 alunos aqui nesse momento, eu gostaria que a Cris, o Fernando e a Sara ou fizessem uma consideração daquilo que tenham entendido ou uma dúvida daquilo que vocês não entenderam e quer que eu repita. Pode começar por ordem alfabética. Então, primeiro a Cris, depois o Fernando, depois a Sara. O senhor está querendo saber se entendeu o que você falou, foi? Se entendeu o que eu disse e o que ficou mais claro, ou se não ficou nada claro, o que ficou mais obscuro. Não, minha dificuldade mesmo é só na hora de raciocinar o momento que entra com recurso. Esse recurso ele cabe depois de um acórdão proferido pelo TRT em razão de um recurso ordinário. Minha dificuldade é só essa, na hora de raciocinar isso. Eu não sei se... Pensa o seguinte, você teve uma sentença, você teve um recurso ordinário. Desse recurso ordinário, você teve um acórdão. Desse acórdão, qual é o recurso cabível? Recurso de revista. Para ir contra o acórdão, no caso. Para ir contra o acórdão de um recurso ordinário. E, assim, também no meu caso, é as continhas que eu tenho dificuldade nas continhas. Não, mas isso daí é tranquilo. O meu é isso. Só. Ok, que bom. Fernando, o senhor.
Dúvidas ou considerações? Nada a declarar. Vota com o relator? Não, vou pro relator. Não, tá tranquilo, deu para entender bem o recurso de revista. Tá tranquilo. Beleza, ótimo. Sara, a sua consideração ou a sua dúvida? Vixe, a Sara não está mais entre nós. Pessoal, então, tendo falado tudo que estava previsto para hoje, encerro a aula. Desejo a todos vocês um excelente final de semana, bom descanso, e quem ainda não fez, faça a inscrição no seminário que nós teremos na próxima quinta-feira. A participação de todas é indispensável. O quadro é bonito mesmo. Até mais, gente, com Deus. Faz por aquele link que eu mandei no grupo. É só clicar no link, responder as perguntas e já está inscrito. Eu vou marcar de novo a conversa, você faz em cima dela. Até mais.